Programa Saúde, Prosa e Café. Apoio Café Gema de Minas, o tradicional aroma de café da fazenda. E em MED, Saúde e Segurança do Trabalho. E aí, pessoal, começando aí mais um Saúde, Prosa e Café para vocês de casa pela Gazeta Norte Mineira, canal aberto 2.1. Inclusive, a gente tem um encontro com vocês aí todas terças, quintas e sábados. Aqui comigo hoje para tomar um cafezinho, bater aquela prosa, a Valéria Calibé, ela que é psicóloga. E hoje vamos falar de uma temática muito importante. A pauta de hoje, Setembro Amarelo. Valéria, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui novamente falando Tomou com um você. Cafezinho? Estou tomando, uma delícia. Cafezinho sempre é bom, né? Uma certeza. prosa com café tem tudo a ver. É muito bom. Mas vamos falar de uma pauta muito importante. Estamos no mês de setembro, o Setembro Amarelo. Você, inclusive, está a caráter, né? Homenagem ao programa de hoje. Mas vamos falar de coisa séria, gente. O suicídio, falar de uma dor que pega as pessoas, famílias, e nada melhor do que trazer uma psicóloga para conversar com a gente. Então, Valéria, eu queria primeiramente que você falasse para a gente como é que surgiu esse movimento Setembro Amarelo, principalmente aqui no que tange a questão do Brasil mesmo. Tá. No Brasil surgiu por volta de 2014, 2015, né? Esse trabalho focado nesse tema, né, contra o suicídio. Não é um tema suicídio, mas um tema contra o suicídio a favor da vida. E ele teve uma raiz nos Estados Unidos, né? Começou com o suicídio de um jovem que tinha 17 anos, um americano, foi em 1984. E esse jovem era um rapaz muito alegre, era um rapaz comunicativo e, de repente, entrou numa tristeza profunda e num momento totalmente impulsivo, ele tentou contra a própria vida. Ele tinha um carro, um Mustang amarelo, e ele era apaixonado por esse carro. Então, assim, como forma de homenagear, né, esta pessoa que passou por um tempo tão curto nesse mundo, mas que foi uma presença muito significativa, as pessoas que foram ao velório, elas foram ou com uma blusa amarela, como eu estou aqui hoje, ou com uma fitinha amarela, caracterizando aquele momento, né, fazendo uma alusão a esse amor que ele tinha por esse carro amarelo. E os pais, como ele tinha deixado uma mensagem falando que ninguém era culpado pelo ato que ele cometeu, os pais escreveram vários cartões amarelos, né, incentivando a vida, e saiu distribuindo na cidade. Então, a partir disso aí, os Estados Unidos, aquela região ali, abraçou essa causa e começou fazendo essa divulgação em favor da vida. E em 2015, mais ou menos, entre 2010 a 2015, eu não sei precisar exatamente a data certinha, mas foi entre 2010 a 2015. O Brasil abraçou essa ideia também, né? Uma ONG muito conhecida, a CVV, Central de Valorização à Vida, começou divulgando esse tema. E aí criou-se o Setembro Amarelo, em favor da vida e contra o suicídio. E com relação ao trabalho dos psicólogos a favor da vida, trabalhando pessoas, seres humanos, pesquisas, como é que está a questão dos números, estatísticas com relação ao suicídio? Por que de tanto suicídio nas últimas décadas? Na última década, principalmente, sim, com a questão das redes sociais, a gente vê muito falar do suicídio. Tem essa questão, né? Foram as redes sociais que deixaram isso mais claro para a gente, ou houve realmente um aumento, né, do suicídio?
houve, infelizmente, um aumento do suicídio. Numericamente é dados, sim, né? São dados, né? Principalmente pós-pandemia. Essa época pós-pandemia aumentou consideravelmente o número de pessoas que suicidam no país. Em todo o mundo, até 2024, mais ou menos, tinha algumas fontes, né, que foram informando para a gente que esses suicídios são mais ou menos 800 mil pessoas por ano. Nossa, dados alarmantes. São dados alarmantes, é uma causa de saúde pública, inclusive, né? E a gente está aqui falando e tocando nesse ponto, ressaltando esse mês de setembro, falando do Setembro Amarelo, porque a gente quer chegar até você de casa e através de você colocar amor no coração, para que de repente, se você tiver com essa pontinha de pensamento, alguém próximo a você, ou alguém que passou por essa dor, saiba lidar melhor com a ajuda de um profissional, psicólogo, para te ajudar, te apoiar, psiquiatra, né? Porque quando a pessoa chega nesse ponto, já é uma questão fisiológica também. Então, tem que entrar no processo medicamentoso, tem que entrar com remédio, né? Então, hoje, as pessoas precisam desse apoio quando chega nesse ponto de pensar, ter uma ideação suicida. É preciso que ela tenha um atendimento tanto psicológico quanto psiquiátrico. Eu costumo dizer o seguinte, que o psiquiatra, ele vai nos sintomas do tratamento do psiquiatra. Ele vai nos sintomas com a medicação. Agora, o trabalho dos psicólogos vai na origem que está provocando esses sintomas, na origem, no problema que está provocando os sintomas. Por quê? Porque o remédio, ele vai fazer efeito até um certo ponto, porque ele vai ajudar o organismo a reagir, a liberar mais a dopamina, a serotonina, né? Os neurotransmissores que nos ajudam a regular as emoções e equilibrar o humor. Mas o que está provocando isso? Aí é que entra a participação dos psicólogos. O psicólogo vai ajudar o paciente a identificar, né, a origem daquela tristeza, daquela angústia, o que está acontecendo, né, para chegar nesse sofrimento, nessa dor tão intensa que, às vezes, percebe-se que não tem mais saída, então eu vou acabar com a minha vida. É o psicólogo que ajuda nesse sentido. Papel super importante, né? Vamos pro break, vamos tomar mais um cafezinho e continuamos depois, posteriormente, novamente falando aí sobre o Setembro Amarelo com a presença da psicóloga Valéria Caribé. Vamos de cafezinho, né? Vamos lá. Pegar minha xicrinha aqui, tomar aquele cafezinho. Gema de Minas, Nossa Senhora. Vamos pro break? Mais sabor, mais família, mais Gema de Minas. 700 gramas de carinho em cada colher. Chegou o lançamento tamanho família. O achocolatado que cresce com você e com a sua família. Porque felicidade em família pede uma medida a mais. Corra para garantir o seu e leve para casa o sabor que é tradição em Minas. Gema de Minas, agora em dose extra de felicidade. Seja bem-vindo à EMED, sua parceira em saúde e segurança do trabalho. Somos uma clínica especializada em oferecer soluções completas para empresas que pensam em bem-estar nos seus colaboradores.
Realizamos exames ocupacionais, treinamentos e laudos técnicos com eficiência, responsabilidade e compromisso. Siga a EMED e descubra que cuidar da sua empresa começa com a saúde do seu time. Cuidar da saúde mental nunca foi tão acessível. Chegou o cartão Saúde Mental para você e toda a sua família terem acesso aos melhores profissionais de saúde da área. Com ele, você pode agendar psicólogos, psiquiatras, neuropsicólogos e psicopedagogos. Tudo isso com condições especiais e prioridade no seu atendimento. Mas vamos ao que interessa. Tudo isso por apenas R$ 19,99 ou o valor anual de R$ 180. É isso mesmo, sem surpresas e sem burocracia. Ideal para quem quer começar a cuidar da mente, manter o acompanhamento em dia e garantir o cuidado de quem a gente ama, né? Cartão Saúde Mental. Mais saúde emocional por um valor que cabe no seu bolso. Fale com a gente e ative o seu. E aí, pessoal, voltando do break, nós vamos tomar aqui mais um cafezinho, né? Nós tomamos um cafezinho enquanto conversamos mais um pouquinho e vamos continuar com nossa conversa. Tema tão importante que é o Setembro Amarelo e hoje essa pauta aí do saúde, prosa e café com a psicóloga Valéria Cabiribé. Vamos contar pra gente como que você está tratando os pacientes hoje. A depressão realmente é um atenuante muito assim, que tem que ser olhada com carinho. Muito. É um dos transtornos que mais provocam tanto a ideação suicida quanto o próprio suicídio, né? Então, tem alguns transtornos que eles impulsionam, estimulam a pessoa a buscar esse caminho do autoextermínio. A depressão é a principal. Também o transtorno bipolar é um outro transtorno bem assim recorrente. E hoje nós temos mais o que? Homens, mulheres? Quem mais acomete esse ato? Temos numéricos. Você fala da mulher, depressão? Homem, temos hoje. A depressão ela ocorre mais em todas mulheres, as faixas homens. etárias, né? Mas acontece numa prevalência muito maior em mulheres. Nossa, é muito triste, né? Muito triste. Porque as mulheres também, o próprio fisiologia da mulher já contribui, né? Contribui muito para ela ser mais melancólica, para ela ser mais assim, os hormônios gritam, pede socorro, as transições femininas, elas batem muito com a questão da mulher. Inclusive, depois eu quero que você venha também abordar com a gente, do ponto de vista da psicologia, na menopausa, como é que é tratado isso com as mulheres? O psicólogo pode ajudar a mulher a lidar melhor quando chega nesse momento da vida? Até porque é um período onde há uma grande alteração hormonal. A alteração hormonal afeta as emoções. O psicólogo vai ajudar na regulação dessas emoções. Então, é de extrema importância a mulher que está entrando nessa fase, que ela procure buscar esse apoio, né? Sim. Então, nós vamos para essa pauta, com certeza, viu? Vai ser a próxima pauta que a gente vai discutir, que eu acho bem importante, e a saúde da mulher tem que ser vista com carinho. E esse olhar para a mulher que está no climatério e vai para a menopausa, tem que ser vista realmente com um olhar generoso para você que está aí do outro lado. Preste atenção, a mulher precisa desse suporte. Muito. Porque é uma explosão de emoção. É uma explosão de emoção. Sobre a questão ainda do Setembro Amarelo, o que você acha importante estar ressaltando aqui, levando para o pessoal de casa, como os pais podem observar e ajudar seus filhos
seus familiares, para poder dar suporte, para que menos atos suicidas aconteçam. Você tocou num ponto muito importante, que é a questão do apoio familiar, né? A pessoa que chegou nesse lugar, ela precisa sentir que ela tem uma rede de apoio, né? E a principal rede de apoio é a família, que está ali no todo dia, né? A pessoa sai, vai, busca uma ajuda profissional, ok. Mas quem está no cotidiano, quem faz parte da rotina dessa pessoa é a família. E na maioria das vezes a família não sabe como lidar com uma pessoa com depressão. Então, não sabe às vezes o que falar, como falar, né? Se oferece muita ajuda, se está oferecendo ajuda demais. Porque hoje as pessoas vivem assim num dilema tão grande. Se você dá suporte demais, você está pegando no colo. Se você dá de menos, está faltando colo. Está negligenciando. E aí, como é que a gente fica para saber até onde a gente está usando o peso e a medida certa? Então, o que os psicólogos orientam a família nesse sentido? Esteja pronto para escutar. A pessoa quer falar? Escute. Para o que está fazendo. Né? Volta o seu olhar para aquela pessoa, porque se ela está querendo falar, ela já não está aguentando mais segurar essa dor, esse sofrimento interno. Então, a escuta é fundamental. Nunca subestimar a dor da pessoa. Nunca subestimar Achar que é uma bobeira. Talvez para você não é uma coisa de importância, mas para aquela pessoa ali é o caos realmente. Exatamente. E às vezes, de repente, a gente solta palavras soltas. É bobeira, é falta do que fazer, é falta de serviço. Exato. Né? Porque às vezes a gente explana coisas, palavras soltas às pelo vezes ar. Fala, né? Se for, por exemplo, um adulto, a pessoa já é adulta, já tem idade suficiente para saber que não pode ficar dessa forma. Gente, não é isso. Não é tentar ajudar dessa forma, só faz com que a pessoa potencialize o sofrimento dela, né? É dizer, olha, eu te amo, eu estou aqui, você quer falar agora? Está sempre disponível para escutar a pessoa, para acolher a pessoa, sem julgamentos, sem críticas, né? Esse é o principal papel da família. Você falou, inclusive, dessa ONG, né? Que dá esse suporte contra contra o suicídio, que é através do telefonema, a pessoa faz a ligação, fala do seu problema, fala da dor. Preparados, né? E disponíveis para ouvir a dor dessa pessoa. E você vai nesse ponto crucial, o ouvir. Tão importante o ouvir. Porque eu acho que dá a ideia da acolhida, né? É isso. Da acolhida. Ouvir é acolher. Porque a pessoa ela não se sente sozinha. Peraí, tem alguém que está comigo. Tem alguém disposto a me sentir escutar. amado, né? Se sente amado, se sente acolhido, né? E é isso que a pessoa que está nessa fase, dessa depressão, com pensamentos de autoextermínio, é disso que ela precisa. E as pessoas às vezes falam também muita questão de Deus, né? Falta de Deus, mas nós podemos citar exemplo aí de pessoas que exercem papéis muito importantes espirituais, né? No caso, nós temos a figura do padre Fábio, uma pessoa muito conceituada, inteligente, de uma bagagem muito, muito interessante, que passou pela questão da depressão, sofre com essa dor. E é uma pessoa com religião, né? E vai a questão da religião. Nada a ver com então, questão, assim, realmente a gente tem que. O respeito é importante. Total. Valéria, a prosa, na verdade, né? Tá boa demais, né? Falamos de tema importante, mas é tanta coisa ainda para falar, para levar para o pessoal de casa, tantas pautas, é um assunto complexo, mas eu queria, né, nesse Saúde, Prosa e Café, nesse mês tão interessante, no sentido de pauta muito importante ser falado, que você deixasse sua mensagem, enquanto psicóloga, para as pessoas de casa, para o telespectador, para arrematar nossa Saúde, Prosa e Café de hoje, Setembro Amarelo. Nosso afago para você de casa. De repente, né, uma pessoa ou outra está nos escutando e a gente chega no coração de alguém. Ou ajude alguém a escutar alguém e evitar que seja um ato insano contra a vida, mas que venha aqui dessa acolhida que a gente está tentando dar para você através do Saúde, Prosa e Café. Vamos lá? Vamos. Eu costumo dizer
para as pessoas que me procuram, né, os meus pacientes, nas palestras onde eu vou. Eu costumo dizer para as pessoas o quanto elas são importantes. Você é uma pessoa muito importante e você veio ao mundo para dar certo. Existem turbulências, é verdade, mas a vida te desafia a enfrentar os problemas, né, os sofrimentos. O que é a depressão? É uma dor intensa, é um sofrimento latente. Mas quando você entende que isso é só uma tempestade e que ela vai passar, você consegue superar. Principalmente se você tiver bons pensamentos, né, e acreditar que você não está sozinho. Então fica aí a minha mensagem. Você não veio ao mundo para dar errado. Você é uma pessoa especial, amada e veio para dar certo. Valéria Caribé, psicóloga, que esteve aí com a gente hoje no Saúde Prós Café para falar de um tema tão importante. É o Setembro Amarelo chegando até você através da Gazeta Norte Mineira. No mais, até lá, semana que vem estaremos aí com mais um programa para você, bastante interessante. Nosso muito obrigada.